criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo. Gente, seguindo aqui nossa leitura bíblica, mais uma vez, Deus abençoe a todos. E hoje, Deuteronômio 13 e 4, Marcos 8, do verso 28 ao 38. Vamos lá. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edirei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o exército, e dei-lhe também a terra dele. Veja bem, gente, Deus já tinha entregue essa vitória na mão, dos israelitas. Mas você vê, se Deus já tinha entregue a vitória, por que eles tiveram que lutar então? Porque antes da promessa se cumprir, que Deus prometeu e deu, existe um processo. O problema é que muitas das vezes nós queremos só vitória e recusamos o processo, recusamos o trajeto, recusamos o caminho. É como se você estiver na sua casa e quiser chegar em outro lugar sem caminhar, sem passar a avenida, como se fosse transportar de um lugar para o outro sem passar por uma rua. Então isso não existe. Deus já tinha dado, assim como Deus já deu vitórias para mim, para você, inúmeras, e tem outras que virão pela frente e nós nem sabemos ainda, mas Deus já nos deu. Mas existe um processo, existe uma caminhada, existe um passo a passo que nós devemos seguir, que é exatamente permanecer na palavra dele, que é o caminho. Continuando aqui então, você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom. Verso 3. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Aqui o detalhe, humanamente falando, impossível. Mas aquilo que é o impossível para nós hoje, é possível para Deus. E tudo que temos que fazer, ficar debaixo da direção e da palavra. Deus mandou eles enfrentarem o problema. Então continue enfrentando o seu problema, dia após dia, independente se você vê possibilidade ou não, continue confiando na palavra do Senhor. Verso 6. Nós a destruiremos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens e mulheres e as crianças. Mas os animais todos e os despojos da cidade tomamos como espólio de guerra, quer dizer, recompensa, Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon e Siron de Sirion. Os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã até Salcar, Ed-Rei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Era um gigante, Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais na metade dos montes de Gileade com as suas cidades. Dei-os à tribo de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o rei de Og deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns, que é terra do gigante, Mas não tem maior gigante do que o nosso gigante Senhor Jesus,
Deus Pai, do Espírito Santo. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jerusitas, ou Jesuritas, tem tradução que muda, dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada povoados de Jair. E desde Gileade a Maquir, as tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Armon. A fronteira passava bem no meio do vale, até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas de Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar em frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Quer dizer, Deus está dizendo: eu resolvi o problema de vocês agora, e agora vocês vão ajudar os seus irmãos a resolver outros problemas. Diferente de hoje, né? Cada um quer se virar sozinho, e ninguém quer ajuda de ninguém, e ninguém quer ajudar ninguém. Esse é o problema. Mas a ordem de Deus é: se você conseguiu vencer, ajuda a outra a vencer. Depois vocês poderão retornar a cada um a propriedade que eu lhes dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses reis, esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem luta por vocês. Essa é a nossa palavra para esses dias. Não tenham medo, não baixem a cabeça, que o nosso Deus luta conosco e luta por nós. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Quer dizer, não tem nenhum outro, né? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale sobre isso mais. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente do povo e lhes repartirá por herança a terra que vocês apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Capítulo 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus dos seus antepassados dá a vocês. Nada acrescentem à palavra que eu lhes disser. Aqui, ó. Se fosse hoje, hein, o pessoal ia ficar sem herança e ainda ter que devolver o que tem. Porque cada um quer acrescentar em cima daquilo que prevalece, em vez de buscar ficar sobre a palavra. E hoje quem busca ficar sobre a palavra está errado, né? É o santarrão, é aquele que se acha melhor que os outros. Mas é melhor eu ter um olhar ruim das pessoas para mim do que o olhar de Deus. Você vê o que aconteceu com Moisés, né? Então, sem acrescentar uma palavra ao que Deus ordena, irmão. Está tudo aqui, ó. E delas nada retirem, também não pode. Mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor e seu Deus destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros poderão
os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que os invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como as leis que estou apresentando a vocês? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiverem diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto vivem sobre esta terra, e a ensinem aos seus filhos. Hoje, dificilmente uma família ensina seus filhos, né? Na verdade, tem muitas famílias que estão desaprendendo o que aprenderam. Esse é o grande problema. Vocês se aproximarão e ficarão ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedras e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si imagens ou ídolo, ou uma imagem alguma de forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move, a qualquer criatura que se move no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que viva nas águas debaixo da terra, e para que, ao erguerem os olhos, o céu virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, destruía todos os povos debaixo do céu. Que Deus está dando um ensinamento, né? O povo estava muito acostumado a ter algo para poder se curvar e adorar, exercer a obediência. Deus quer que você e eu vivamos sobre a palavra dele. Mais nada, que é mais do que suficiente. Nós não precisamos de nada, a não ser a palavra de Deus e a fé sobre aquilo que a gente está ouvindo. Versículo 20. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo, na terra e se corromperem, fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Aqui Moisés está ensinando que você pode perder o que Deus te deu. No mínimo, já não conquistar mais o que Deus quer que você alcance, né? Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar.
e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração. Quer dizer, ele está ensinando, se vocês errarem e se arrependerem de verdade, Deus ele vai perdoar. O problema é a pessoa errar consciente e pedir perdão por conveniência, né? Que mais? Versículo 30. Quando vocês estiverem sofrendo e todas as coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado para o outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso ou já ouviu algo tão parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo como vocês ouviram e continuam vivos? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhes pertencer? Com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa, braço forte, com feitos terríveis, temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor Deus e que não há outro como Ele, e nem além dele. Do céu Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo. A vocês ouviram as suas palavras vindas no meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam hoje e ponham-no no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e abaixo da terra, e não há nenhum outro além dele. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo. Olha aqui, hein? Primeiro Deus usou Moisés para, vamos falar aqui, para jogar na cara deles, né? Para bater uma real. Dizer, olha só, vocês viveram coisas, provaram de coisas, se provam de coisas que ninguém lá atrás provou. Então vocês não têm um motivo para errar e fraquejar. A mesma coisa nós, né, gente? A gente muitas das vezes não tem motivo. Não tem o porquê, né? É porque eu costumo dizer que ficou tão fácil. É só dizer que é de Deus, levantar a mão, acesso à internet, tudo, que se torna difícil. Se a gente não tiver uma disciplina, a gente é saqueado, roubado e tirado da presença de Deus. Fica a boa consciência achando que é igual Sansão, achando que a gente está fortão, mas a aliança do céu já foi cortada há muito tempo. E tem gente que já perdeu o Espírito Santo e nem percebe, porque talvez ela nunca teve. E outros se envolveram tanto, o inimigo foi tão sorrateiro, que Deus se afastou e ela não percebeu, porque ela está distraída. É como uma pessoa que está sentada do lado, levanta devagarzinho e ela nem percebe, porque a distração é tão grande que ela nem percebe quem se ausentou. Versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir que tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido, porém, poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou a todos os israelitas. E estes são os mandamentos e decretos e as ordenanças que Moisés promulgou, quer dizer, colocou como lei para os israelitas quando saírem do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito.
Eles tomaram posse dessa terra, ou da terra dele, e da terra de Gog, rei de Basã, os dois reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hernon incluía toda a região Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas de Pisga. Agora nós vamos direto para Marcos, capítulo 22, capítulo 8, verso 22 ao 28. Vamos lá, gente. Marcos, capítulo 7, perdão, versículo 14 ao 36. Desculpa, viu, gente? Aqui. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos Ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe perguntaram: explica para nós essa parábola. Espera aí, gente, confundi aqui. É o capítulo 8 mesmo, perdão, do versículo 22. É isso mesmo. Capítulo 22 ao 28. Desculpa, viu, gente? Bora lá. Marcos 8, do 22 ao 28. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tocou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhe as mãos. E então Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entrem no povoado. E aí, Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. E ele perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a respeito dele. Por que, gente, que Jesus pediu para não falar a respeito dele? Porque a questão é o seguinte: ele estava escrevendo a história, então ele tinha que alcançar o máximo de pessoas e ao mesmo tempo despertar, provocar no coração das pessoas o interesse de buscá-lo e aqueles que foram tocados de colocar para fora aquilo que receberam. Verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então você vê, não tinha porquê dos discípulos abandonar ele, ter medo, nada. A palavra já tinham sido ensinados. Então Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e por causa do evangelho, a salvará. O que é isso aqui, gente? Não é vida física, né? É quem quiser viver prazeres do mundo, quiser tentar equilibrar uma vida, vamos dizer assim, uma vida cotidiana diária com a vida com Deus, não vai dar bom. Não se coloca uma roupa nova em cima de um corpo suado, Não se coloca uma roupa suada, fedendo, em cima de um corpo tomado banho limpo. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou eu tô limpo ou eu tô sujo.
34. Então se chamou a multidão, os discípulos, tal, ele disse. 35. Pois quem quiser vir, ok. 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui nós encerramos o capítulo 8. E é por aí, meu irmão. As lições estão vindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tchau, gente!